aqui da nossa conversa é fazer um pouco, não só cada um aqui poder fazer um pequeno retrospecto, né, do que significou essa experiência de criar um festival, de enfrentar desafios para manter um festival num país como o nosso, os desafios de montar as curadorias desses festivais, né, de conseguir se sustentar, da relação que esses festivais possuem com as suas cidades, com os seus locais de realização, como é que isso se constitui, enfim. E, sobretudo, a gente pensar assim, juntos, né, nós aqui, se existe realmente já consolidado no Brasil um circuito de festivais. A gente passou agora recentemente, né, recentemente mesmo, pela criação, né, de duas entidades de representação de festivais brasileiros, né, a Abrafim e a Rede Brasil de Festivais, ambos tentando, inclusive, se conectar com festivais internacionais e criar uma rede mais ampla de festivais que pudessem intercambiar conceitos, artistas, proposições, experiências. Quer dizer, então é um pouco essa a discussão. Quer dizer, cada um aqui contar rapidamente, né, como é que foi a história de criar seu festival, quais foram os principais desafios, o que enfrenta de problema até hoje, enfim, a formação de público, as curadorias, o financiamento, as dificuldades para financiar, e, finalmente, a gente conversar um pouco sobre esse contexto maior dos festivais no Brasil, na América Latina e no mundo. Quem quer começar? Ana Garcia? Está do meu lado aqui, ó. Vai lá, Aninha. Boa noite. Não vou ficar em pé. Criei o Coquetel Molotov em 2004, o festival, só que, na verdade, ele começou como um programa de rádio. E a ideia era encontrar uma forma de divulgar os artistas independentes, não apenas os locais, mas os nacionais também e a galera de fora. E encontramos um espaço na nossa Universitária FM e fizemos um programa de rádio diário. E, a partir daí, eu e minha equipe, né, a gente começou a perceber que, na verdade, tinham buracos existentes em outros setores também, como na parte de shows. Quer dizer, Recife é uma cidade de festivais e não tinha um festival que trabalhava com as bandas médio porte, né? E ainda vivia muito sobre o spotlight da cena mangue, assim. Então, era muito difícil a gente pegar as bandas de garagem e fazer elas tocarem, né? E serem reconhecidas assim pela grande mídia, tocar na rádio e tudo mais. Então, fizemos o primeiro festival na raça. A gente não tinha ideia nenhuma de como era criar um festival de música. E depois que realizamos essa primeira edição, a gente fez, nossa, tá, então é possível a gente fazer isso e é um pouco mais fácil do que a gente achava, assim. E quando a gente viu, assim, passaram 10 anos e os desafios são tantos, assim. O coquetel mesmo, pessoalmente, era uma coisa muito pessoal e aí você passa a enxergar o festival como algo que faz parte da cidade, e o público é super crítico. E o coquetel tem uma coisa em específico, ele acontece dentro de um teatro. Então, o nosso foco principal é a música, sabe? E o público que comparece, eles estão preparados para irem para lá sem conhecer nenhuma banda. Assim, é super comum nas matérias, quando a gente vê depois, o pessoal falando, eu vim aqui, não conhecia nada, mas passei a conhecer, né? Então, o espaço do festival realmente é para as bandas independentes e, claro, a gente sabe, com o tempo a gente aprendeu a mesclar para que o público compareça também, tendo um ou outro artista maior, né? Que tem alguma significância, assim. Ai, meu Deus, nem sei. Os desafios são tantos, eu acho que eu vou falando melhor, talvez, durante a conversa, mas é isso. O festival da Ana é muito legal, é bem bacana. Fala um pouco como é que é esse festival. O Coquetel Molotov começou com um programa de rádio, festival de música, criamos uma revista, voltado
É um festival mais conceitual e que trabalha com música. Não, são novos artistas, assim, principalmente, sabe? Mas a gente consegue trazer, tipo, o Dinosaur Jr., que nunca veio para o país. Fizemos a primeira turnê do Teenage Fan Club aqui. Já teve The Kills. Quer dizer, teve uma época que tinha uma curadoria muito grande, focada nos artistas estrangeiros. E, com o tempo, fomos percebendo que a cena brasileira estava crescendo muito e estava muito bem produzido. E muita coisa sendo lançada, então não demorou, assim, de uns 4 anos para cá, do formato passar a mudar um pouco, sabe? E a gente ter Milton Nascimento tocando só Clube da Esquina. Quer dizer, então a gente traz um artista grande, mas tem esse tipo de conceito, sabe? O Moraes, Racionais dentro do teatro. Tentando criar algum tipo de desafio, assim, enquanto faz um festival. E aí, tá legal? Vai, Foca, fala você um pouco. Alô. Então, pessoal, a gente faz o Festival do Sol lá em Natal, Rio Grande do Norte, é bem no meio do país, assim, não no centro, né, que é Brasília, mas no meio litorâneo do país. É uma cidade super legal, bonita, muita gente já conhece de férias e tal. Tem uma produção de música bastante interessante lá nos últimos 15 anos. A gente faz o Festival do Sol. O Festival do Sol começou como uma espécie de organização de coisas que a gente queria fazer das nossas produções individuais. O do Sol não é só o festival, a gente tem um estúdio de áudio, tem um estúdio de vídeo, tem 2 centros culturais, um em Natal e outro em Mossoró, que é a segunda cidade do Rio Grande do Norte, e uma produtora também que trabalha com outros eventos da cidade, como o Virada Cultural de Natal, que é a única virada do país feita pela iniciativa privada e não pelo poder público, da qual a gente se orgulha bastante dessa ação, e outros como o Circuito Cultural Ribeira, que é uma ocupação do Centro Histórico de Natal, e outros. Dentro desse case todo está o Festival do Sol. A gente começou e fez a primeira edição em 2002. Era uma espécie de reunião das bandas do nosso selo, que a gente tinha no começo das atividades. Depois a gente retomou o festival em 2005, aí não parou mais até esse ano. Envolve um nicho muito grande, talvez seja um dos festivais com maior line-up desses festivais independentes. Esse ano a gente fez 70 shows, foram 65 artistas de quase todas as regiões, quase todas não, todas as regiões do país, artistas australianos, uruguaios, argentinos, já teve banda até da Tasmânia. Tasmânia, para quem não sabe, é um estado australiano, né? Lá daquele bonequinho Tasmania, lá aquilo existe de verdade. A gente já fez uma banda de lá chamada The Nation Blue e foi incrível, assim. Já fez banda japonesa, banda sueca, banda americana, de tudo já passou por lá. E vocês devam imaginar que se nos grandes centros, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, a produção cultural para música nova já é difícil. Imaginem isso, multipliquem isso para uma cidade como Natal, que não é uma cidade muito grande, é uma cidade relativamente pequena, com uma formação de público para a música lá é bem baseado na música popular, o forró lá é muito forte, é um dos principais movimentos musicais do Nordeste, é o forró, que é o que a gente exporta bastante, né? Assim, é o que o país conhece da produção de música que é feita lá, boa parte é o forró. E a gente fazer essa ruma de tais manias aí, passando por lá e fazendo isso acontecer. Nesse meio tempo, a gente conseguiu um misto de simpatia da cidade com responsabilidade profissional e cultural com o que a gente fazia. Isso foi atraindo alguns apoiadores, os projetos das grandes empresas começaram a se interessar por aquela movimentação naquela cidade não tão
posicionada politicamente no Brasil, né, e tal. Dentre esses aportadores, a gente tem o Banco do Brasil, Skol, Vivo, Oi, Leves, Ray-Ban, Petrobras, várias marcas que já passaram para viabilizar o Festival do Sol. No ano passado a gente teve, aliás, desse ano a gente completou 10 anos, com patrocínio do Petrobras Cultural e também com patrocínio da Oi, via lei de incentivo. Da Petrobras é um aporte direto, já há 3 anos, que é aportado diretamente, no uso da lei de incentivo. A gente também já fez, das 10 edições, 4 foi sem patrocínio nenhum. Mesmo assim, elas aconteceram. E a nossa segunda maior mostra foi em 2007. Nosso segundo maior fluxo de artistas foi sem patrocínio. Isso foi em 2007. E a gente sempre teve ligado a uma rede que não envolve só fazer o festival. Para a gente, o festival é uma espécie de aniversário das ações do Sol durante o ano todo, que eu acho que talvez seja o ponto de, não sei, de reconhecimento do trabalho do Sol, aquelas pessoas irem patrocinar o Festival do Sol como um mérito pelo resultado do trabalho do ano todo, que é feito dentro do Centro Cultural do Sol, que é feito com os artistas de Natal, muitos deles muito bem posicionados. A gente está passando por um processo interessantíssimo em muitas cidades do Brasil. Eu posso falar para vocês aqui 10 artistas muito grandes em Natal, que provavelmente vocês nunca ouviram falar, e que foram headliners do Festival do Sol esse ano, que foi recorde de público esse ano. Isso seria inviável em 2005. A gente estava sempre escravo de um artista que a gente gostasse, que fosse ao mesmo tempo midiático e levasse um público, para a gente poder apresentar os nossos artistas para a população da nossa própria cidade. Essa era, digamos, o pulo do gato do festival. Hoje, o público exige que a gente bote os nossos melhores artistas nos melhores horários, e os nossos convidados entendem bem isso e compõem bem a programação, mas não no segundo escalão do horário, mas não no horário que a gente chama de horário nobre, que eu nem acho tão nobre assim. O Festival do Sol, para quem não sabe, começa 3 da tarde e termina 4 da manhã, por 2 dias seguidos. No primeiro dia, começa 8 da noite e termina 4 da manhã. A mostra é realmente enorme, porque essa é uma característica das coisas que a gente gosta de fazer. Muitos amigos que visitam nem conseguem ver o festival inteiro. Aliás, a maioria. Ou chega depois, né? Tipo 10 da noite e já perdeu metade da programação, ou chega 3 horas, pega uma insolação e vai para casa às 8 horas. Rola bastante isso. Natal é uma cidade muito quente, o sol é muito pesado. A gente lá em Natal deveria estar com um fuso horário diferente do fuso horário de Brasília, porque Natal é na ponta. Isso já foi assim nos anos 80 e politicamente o governo botou tudo no mesmo horário, né? Aproximou os horários, mas a verdade é que lá a gente, assim, 11 da manhã é meio-dia, 1h, e o bicho pega no sol mesmo. Mas a gente acostumou o público nesse horário. O Centro Cultural do Sol não abre de madrugada, é muito raro. O Centro Cultural do Sol abre sempre às 6 e fecha às 10. Muito pelo que a Aninha falou também, que para a gente o importante é o que está rolando na música. A gente não tem muita preocupação se o bar vai vender, se aquilo está bem postado para ser uma balada. 90% dos nossos shows tem essa característica. Eu tenho até fama de ser o cara da música brasileira aí que dorme mais cedo no Brasil, né? E que está sempre dormindo 8 da noite e acordando 4 da manhã. A gente meio que levou todo mundo meio para o nosso horário, assim, que é fazer as coisas mais cedo e tal. Porque, na verdade, essa... o nome, né? Do Sol, exatamente. Essa característica do show mais cedo, inclusive, é uma característica dos festivais europeus, né? A gente está começando nosso festival muito tarde. Os festivais europeus começam 11 da manhã, 10 da manhã. O headliner não terminam 4 da manhã como eu, mas eles terminam 10 da noite, né? O headliner está entrando 9, 10 da noite. Eu fui num festival em Chicago agora há 2 meses, que no primeiro dia eu cheguei 11 da manhã, dizendo assim, vamos chegar um pouco mais cedo porque eu não quero confusão, eu não quero que esteja muito cheio e eu entre em fila. Quando a gente chegou lá, o primeiro show já tinha tipo 10 mil pessoas. Então, é um costume da galera e
é muito característico. E uma outra coisa interessante que a gente viu e que a gente sabe que está no caminho certo é que lá os shows são a primeira coisa que tem na casa e não a última. Aqui em São Paulo eu tenho uma banda de música instrumental chamada Camarões Orquestra Guitarrística. É uma banda, é um quinteto de rock instrumental. A gente já tocou aqui 4 da manhã, sendo que só tinha gente para tocar. Eram os DJs e a gente tá entrando 3h30, 4 da manhã. E essa não é a lógica dos shows fora. Do show fora a gente faz o show cedo para o fã de música e se você gostar de balada, você chega depois e fica na balada. E o fã de música pode até ficar na balada também. A gente lá faz uma conta que é a seguinte: o festival é cedo e tem todo um preview para acontecer cedo e também ir até mais tarde, exatamente por isso. Porque a gente tem um público muito novo que quer ir ao festival, que quer participar, mas ele não quer ficar, não quer, o pai não quer, o pai não deixa entrar pela madrugada. Então a gente tem um público ali que vai de 3 até 9 da noite para ver artistas mais, né, do rock e tal, que a gurizada quer ver. E ao mesmo tempo o cara mais velho que gosta de rock também não quer deixar de ir para a balada e tal para ver show de rock. Então esse horário termina sendo um horário que atinge o cara que não pode ficar acordado até tarde e atinge o cara que quer fazer coisas mais interessantes do que ver um show de rock tarde. Então termina sendo um horário equilibrado, pelo menos na minha opinião. Lá tem dado certo. Pode ser que em outras cidades isso não tenha tanto efeito. Só para terminar, o Festival do Sol não acontece só em Natal, ele acontece em mais 2 cidades do interior do Rio Grande do Norte. Esse ano aconteceu em Caicó e Mossoró. Em Mossoró já tem 5 edições, em Caicó foi a 2ª. No ano passado e em alguns outros anos, a gente fez cases do Festival do Sol também em outras cidades, como Goiânia, junto com a construtora. Fez aqui em São Paulo uma edição junto com a Inker, no Cine Joia, trazendo o Truck Fighters o ano passado, que é uma banda stoner da Suécia. E se espalha assim. Esse ano foi a nossa melhor edição de todas as edições que a gente já fez. Foi uma dádiva completar 10 anos e fazer a sua melhor edição. E assim, a gente fez uma pesquisa, porque a gente vê muito... a gente está num período... O Facebook é uma plataforma linda, que realmente é uma coisa fantástica, o poder que aquilo tem, assim, é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, gera algumas coisas em que você fica difícil de se defender se você não tiver dados importantes. Então, esse ano, a gente, para não matar a cobra e mostrar o pau, que é como a gente fala por lá, a gente fez uma pesquisa, aplicou uma pesquisa entre os músicos participantes do Festival do Sol. Logicamente que essa pesquisa foi anônima, né? Então o cara poderia responder o que ele quisesse, sem ano que vem você não toca porque você achou ruim, sei lá, para não dar essa margem. A gente aplicou essa pesquisa para quem tocou no Festival do Sol e os resultados foram incríveis. E eu acho que quase todos os músicos que visitam festivais independentes, que conhecem a realidade, não é a expectativa, é a realidade dos festivais independentes, eu tenho certeza que se aplicasse essa entrevista para quem está indo nos festivais, ela seria com resultado bem positivo. A gente teve 98% de gente que achou o Festival do Sol ou bom ou excelente. 98%. Isso é abissal. Para mim, foi o melhor presente que eu poderia ganhar em anos fazendo o Festival do Sol, foi ter essa resposta. Quem quiser acompanhar essas informações, vídeos do Festival do Sol, a gente faz uma documentação aí já há 6 anos. Todas as bandas que tocam têm um vídeo gravado com áudio multipista, vídeo multipista. Pelo menos um vídeo está lá, que fica registrado. Está tudo na nossa fanpage do Sol Cultura. Inclusive os infográficos com as perguntas, são várias, sobre a aplicação de recursos com lei de incentivo, sobre se a banda, sobre o backline, sobre o tratamento receptivo, todas as perguntas estão lá, todas as respostas, os montantes. Então, quem quiser se informar mais do Sol Cultura, que aqui o tempo é curto. Valeu. Foquinha, só uma pergunta, rapidinho. Nos 10 anos, o acesso, como é que é, do público? A gente pratica preços populares desde o começo, né? No ano passado, a gente fez pela primeira vez um dia gratuito, mas se arrependeu. Não foi legal, não foi legal no quesito público. Foto para mostrar o festival foi lindo, mas eu achei inseguro
eu achei estranho, assim não me senti totalmente seguro. E aí a insegurança também não é só nossa, porque a gente também, o Festival do Sol, a gente ocupa uma rua pública, que a gente pede uma autorização para fechar no centro histórico e aplica o festival dentro de vários galpões. São 5 ou 6 galpões que tem show, comida, bebida, relacionamento dos patrocinadores e tudo mais. É o mimo do mundo bizarro. O mimo do mundo bizarro. Porque o mimo ocupa Olinda, a igreja, não sei o quê. Então, o do Sol é o mimo do mundo bizarro, com certeza absoluta. E aí, o que acontece? A gente fez essa experiência do show gratuito, não foi legal. E esse ano a gente aplicou um preço muito em conta, custou R$5 a entrada. Só que assim, a gente teve uma bilheteria maior do que a última vez que a gente aplicou R$15 de entrada com o público. Então, se mostrou uma plataforma legal, interessante. Teve uma rotatividade enorme, porque de 3 da tarde a 4 da manhã, a gente tem praticamente 3 públicos e a gente aplica isso no festival. Então, foi vitoriosa a experiência de baixar bastante o preço, mas, ao mesmo tempo, controlar a entrada para quem está a fim de pagar o tip, pagar ali a gorjeta do músico lá, aquela parada. Lu? Boa noite. Bom, sou Lu Araújo, sou diretora, idealizadora e diretora do Festival Mimo. Queria, em primeiro lugar, dizer que o Festival da Ana e o Festival do Foca são 2 importantes festivais no Brasil, principalmente porque acontecem no Nordeste, com muito conceito. O Festival da Ana hoje é uma referência não só em Pernambuco, mas no Brasil inteiro. Diversos lugares que eu passo, as pessoas falam sobre ele, a importância e desse investimento. E em várias coisas ele tem familiaridade com o Mimo, porque nós trabalhamos também no Mimo esse espaço de artistas desconhecidos no Brasil e que tem público. É uma sorte realizar isso também em Pernambuco, eu acho, que com toda a dificuldade que a gente tem lá, né, Ana, mas de alguma forma a gente tem um público, imagino que isso também deva se estender ao Rio Grande do Norte. A gente tem um público muito interessado, com muito desejo de consumir cultura e conhecer novidades. Então, isso faz que os nossos festivais sejam, de alguma forma, especiais nesse sentido. Eu falar que Recife tem isso, né? O pessoal, eles querem novidade, são críticos, exigentes, então você tem que comparecer. Bom, eu não tinha noção de nada disso quando fui para Pernambuco. Eu só queria fazer um festival, também nunca tinha feito festival na vida. Eu trabalhei durante muitos anos como produtora de diversos artistas e diretora de projetos e uma série de coisas. Ajudei várias carreiras a alavancarem e terem sucesso. E um dia eu enchi o saco de tudo isso. Falei, cara, eu quero fazer uma coisa minha, autoral. Quero colocar em prática tudo isso que eu estudei, que eu consumi de música nesses muitos anos de vida. E vou pensar numa possibilidade de fazer alguma coisa que eu não sabia exatamente o que era ainda. Durante um carnaval, ainda trabalhando com o Zé Cabaleiro, que eu era produtora dele, em Recife, eu fui passar um carnaval em Olinda, um dia em Olinda, e vi uma cena que me desagradou lá, das pessoas muito felizes com o carnaval, mas completamente desrespeitosas com o patrimônio imóvel, né, com os bens da cidade. Comecei a pensar sobre Olinda e falei, poxa, Olinda é um lugar tão lindo, tão especial, tão charmoso. Quando eu venho aqui a Olinda, fora do carnaval, eu tenho tantas coisas legais, restaurantes, pessoas incríveis, mas a gente só consegue ouvir falar de Olinda no carnaval, sempre dentro dessa loucura, da agonia, né, de carnaval, milhões de pessoas na rua e tal. E falei, vou fazer um festival aqui. Comentei com os meus amigos, todo mundo riu, que nada, mentira e tal. Fiquei com isso. Fui desenvolvendo isso, eu já gostava muito de música instrumental, sempre uma praia que eu gostei de trabalhar, e tinha interesse em fazer alguma coisa, porque eu achava um segmento um pouco abandonado pela classe de produtores e por investimentos, de patrocinadores e tal. E isso morando no Rio de Janeiro, eu já sentia isso no Rio. Eu tive um projeto durante anos, 8 anos no Rio de Janeiro, e eu sei a dificuldade que foi manter isso, e depois que esse meu projeto acabou, nada parecido veio no Rio de Janeiro para ficar. Continuidade. Dentro disso, eu resolvi pensar em Olinda,
Então, o festival surgiu em 2004, já com esse conceito de ocupar espaços do patrimônio histórico e criar para esses lugares novos usos. Por quê? Porque diversas dessas cidades, como Olinda, Ouro Preto, Paraty e outras tantas que a gente pode usar como referência no Brasil, são cidades que têm muitos bens móveis, né? Imóveis, na verdade, que são utilizados ou para ritos, cultos religiosos, ou museus de alguma coisa, mas possuem muito poucos equipamentos de cultura. Olinda é um exemplo disso. Eu estou lá há 10 anos, o festival tem 10 anos, começou em 2004, aquele teatro Eufrásio Barbosa continua detonado. O cinema da cidade, que é uma luta de diversos produtores de cinema e cineastas que vivem em Olinda, nunca conseguiu ser reaberto. Uma prefeita antiga da cidade roubou o dinheiro da reforma e nunca conseguiu concluir isso, continua lá essa luta. E uma cidade que tem milhões de pessoas interessantes, vários ateliês de artistas plásticos e não tem equipamentos de cultura. Não pode, ali dentro, produzir sobre a cultura. E tem 22 igrejas coladas umas nas outras, que ficam também ociosas de alguma forma, porque tem, às vezes, uma missa por dia, quando tem, algumas só tem um sábado, um domingo, e fechadas por questões de segurança. Juntando tudo isso, nessa grande confusão e loucura, eu resolvi fazer um projeto que ocupasse parte dessas igrejas e desses espaços para aproveitar, inclusive, a acústica desses espaços, que era muito especial, porque foi construída num tempo em que a música tinha muita importância dentro do ato religioso, e aí a acústica era perfeita, em muitos casos, para isso, e criei o festival. Então, eu vou mostrar aqui alguns slides. Qual é o conceito da MIMO? Ele é um festival internacional que é realizado dentro em cidades históricas brasileiras. A programação dele, apesar de ser intitulada instrumental, ela atende a diversos gêneros. Eu não quis fazer um festival de jazz, eu não quis fazer um festival de blues, eu quis fazer um festival de música instrumental, porque acho que diversos ritmos e gêneros poderiam caber nesse caldeirão, e era isso que eu queria propor naquele momento. Ele é um festival totalmente gratuito, ele já surgiu assim. A ideia era criar novas plateias mesmo para esse tipo de música, promover a circulação de música, desse tipo de música que eu estou falando, música instrumental, erudita, world music, várias outras coisas, para a região Nordeste, porque também, de um modo geral, elas ficam muito... as grandes atrações desse segmento acabam ficando muito no Rio e em São Paulo, não chegam a essa região. Hoje até acho que essa cena melhorou bastante, mas naquele momento era muito assim. Então, ele é um festival gratuito, democrático, e, com o passar do tempo e com todas as transformações que ele foi sofrendo, porque, é claro, é uma dinâmica, a gente vai aprendendo a fazer, ele foi conquistando diversos tipos de público e integrando gerações. Isso é uma coisa que eu mais curto hoje, é poder ver pessoas mais velhas assistindo um concerto, ver muita gente jovem também aproveitando essa programação que a gente prepara com tanto carinho. Bom, então, alguns exemplos de cidades valorizadas por grandes festivais no mundo. Vou passar rapidinho aqui. Antibes, na França, é um exemplo disso. Foi em Antibes que surgiu o Festival de Montreux. Esse festival tem 54 anos, esse slide aqui é um pouco mais antigo. Ele tem uma história, ele é um festival que gera bastante renda, é uma visibilidade para essa cidade. Então, ele é uma referência para o mimo. Cartagena das Índias, também aqui na América, é um festival trabalha com festivais importantes de música, um festival de cinema, o primeiro festival internacional de cinema da América. Então, é uma referência de uma cidade que é valorizada pelo conjunto de coisas que realiza na área de cultura. Veneza, um exemplo tradicional, clássico, enfim, Veneza é linda, mas em algum momento alguém resolveu lá fazer um festival, uma Bienal de Artes, que se transformou
deu diversos desdobramentos e hoje Veneza é uma referência, não só de beleza, de importância histórica, como dentro das artes, de um modo geral, principalmente as artes plásticas. Dentro desse movimento de música que existe no mundo, a minha ideia sempre foi trabalhar diversos ritmos, gêneros, música vinda de várias partes do mundo. Vamos passando, mais um pouco, aí. Aqui é um pouco um mapa de algumas referências do que já foi, de artistas que já participaram da Mimo em seus continentes e países. Então, tem muito pouca coisa aqui que não foi realizada ainda, nunca trouxe nada da Oceania, alguns países da África eu ainda pretendo contemplar. É claro que eu não escolho um artista por isso, mas isso é importante para o festival. Cada vez mais poder trazer a cultura e a música de diversas partes do mundo para o Brasil. Ele trabalha, o Mimo, apesar de ter como carro-chefe música, os concertos, ele não é um festival só de música, ele é também, desde o primeiro ano, ele já abrigou uma mostra de cinema com temática musical. Então, de lá para cá, em 2009, esse festival, essa mostra foi crescendo e hoje em 2009, ela se tornou um festival de cinema, só tendo a música como protagonista. Então, hoje ele já tem caráter de festival, já recebe diretores, artistas e diversos filmes estrearam lá. Em 2005, eu iniciei a etapa educativa. Era uma coisa importante, eu logo percebi que não adiantava criar essa cena e os concertos e não preparar o entorno para consumir isso, para apreciar isso dentro do que se poderia. E eu achava também justo que esses artistas que participavam da Mimo pudessem oferecer a sua experiência para outras pessoas interessadas em música. Então, dentro desse contexto, 98% dos artistas que passam pelo festival dão aula. É uma contrapartida que eu exijo deles, de alguma forma. E aí trabalho junto com eles na construção desse conteúdo programático a cada ano. E aí diversos modelos acontecem dentro da etapa educativa, desde workshops de 2 horas e meia, a masterclasses de 3 horas e meia, oficinas de 2 horários num dia ou 5 dias na semana, um programa específico para criança de 5 a 10 anos, chamado Mimo para Iniciantes, que visita as escolas da rede pública. E aí o nosso top de linha, que é um curso de regência ministrado pelo maestro Isaac Karabichevsky, que tem como grande destaque a possibilidade dos artistas, dos regentes que estão participando do curso, atuarem com uma orquestra sinfônica à disposição durante uma semana. Então, o conteúdo da música eu já falei um pouco, a ideia é trazer panoramas da música mundial, e aí música erudita, jazz, eletrônica, música brasileira, muita música brasileira também, e trazer, de alguma forma, as coisas que estão acontecendo em outros lugares do mundo, começando a pintar para cá com essa exclusividade. Alguns exemplos de artistas que passaram pelo Mimo. Pode passar mais um, por favor? Aí temos de Buena Vista, Felipe Iglesias, Milton de Holanda, Gilberto Gismonte, diversas vezes, Richard Bonar, Marcos Valle, Maria João, Tom Zé, Naná Vasconcelos, Chuchu Valdez, Emir Deodato, Hermeto Pascoal, do Assad, Nelson Freire, Didier Lockwood, McCoy Tyner, o próprio maestro Isaac. É importante falar que, dentro do contexto também da programação artística, eu nunca quis que o festival fosse um festival vinculado à cultura americana. Não tenho nada contra o jazz americano, nem a música americana, mas eu acho que existem diversos ambientes sonoros no mundo, então a gente tem trazido muitas coisas da Europa, a gente tem uma relação muito forte com a França e com outros países do mundo. É claro, a gente sempre contempla algum artista americano, eles têm excelentes artistas, mas normalmente a gente trabalha com a grande linha, os artistas de primeira linha, pelo menos os que eu considero, e abre espaço para novos artistas do mundo inteiro. Então, no cinema, a música é protagonista, a seleção de filmes é feita anualmente por especialistas, tem uma direção do cinema, que é feita pela diretora e cineasta Rejane Zilles, em parceria comigo,
Então, são documentários, são filmes de ficção, eles são divididos em médias, longas e curtas metragens, e são exibidos, na maioria das vezes, ao ar livre. A gente otimiza, porque, surpreendentemente, no primeiro ano do festival, sem saber exatamente o que eu teria de público, já no primeiro concerto, eu que esperava ter 200 pessoas para ver Nelson Freire, não sabia nem se isso eu conseguiria ter, eu já me surpreendi com 1.500 pessoas num espaço que cabiam 600. Foi muito difícil administrar aquela confusão. Então, a partir desse primeiro dia de concerto do festival, eu entrei com a transmissão dos concertos para a área externa das igrejas. Então, tenho duas plateias. Normalmente, uma plateia dentro das igrejas e outra do lado de fora, que às vezes chega a ser 3 vezes maior que a interna. Para otimizar esse espaço também, já que estava sendo montado uma estrutura toda, eu basicamente comecei a exibir os filmes também antes dos concertos. Então, a gente otimiza esse espaço de público, as pessoas chegam normalmente antes para pegar sua senha e tal, podem assistir um filme, e foi dentro disso que o Festival de Cinema foi crescendo também. Então, hoje ele recebe diretores, personagens, protagonistas. Esse ano nós lançamos o filme do Ney Matogrosso, O Olho Nu, de alguma forma. Lançamos não comercialmente, porque a gente exibe filmes que não entraram ainda em circuito comercial, né? Então, alguns exemplos de filmes que passaram no Mimo antes de entrar em cartaz. Zizi Croquete, Palavra Encantada, Simonal, Herbert de Perto, Locke, enfim. Etapa educativa, eu já falei um pouco para vocês. A ideia eu acredito que nem sempre um bom músico, um grande músico, seja necessariamente um grande professor, mas o que a gente espera nesse encontro e nessa participação dele na etapa educativa é a troca com esse aluno, com esse músico, esse jovem que está ali querendo iniciar uma carreira, que ele sirva como um espelho também para uma carreira que possa se construir ou uma transformação qualquer. Esse é o curso do Maestro Isaac, que é ministrado desde 2007 no Mimo, e esse ano possivelmente vai passar para São Paulo. Aqui, pode passar. Aqui são as cidades onde o Mimo já realizou etapas, vem produzindo ainda. Olinda, onde ele surgiu em 2004, até hoje a gente atua lá. Recife, em 2009, de 2009 a 2012, a gente criou etapas lá dentro do sítio histórico. Essa é a Capela Dourada, em Recife, um lugar belíssimo. João Pessoa também, esse é o convento de São Francisco, também de 2009 a 2012 nós atuamos lá. Ouro Preto, que o Mimo chegou em 2012, numa parceria com meu querido amigo Curu. Eu vou até depois falar sobre isso, que foi um desafio, essa coisa do desafio. Eu estava há muitos anos no Nordeste já, precisando rever a minha capacidade de captação, porque eu já tinha esgotado todas as minhas forças nesse sentido também, de convencimento, de troca com o governo, com prefeitura, com patrocinadores locais, e não conseguia, de alguma mais manter o festival no padrão que ele estava, com pouco patrocínio. Eu ia conversar sempre com as grandes empresas, mas eu sempre acabava caindo nas verbas regionais. A Vivo pode participar, mas entra com, sei lá, 20, 30 mil. Isso era fora da minha realidade, não viabilizava um festival, principalmente que não tem bilheteria, não tem nenhum tipo de arrecadação. E eu comecei a pensar que era a hora de fazer a via contrária, de ganhar espaço em outro lugar que eu pudesse chamar mais atenção para o projeto e aí conquistar novos patrocinadores e até criar novas experiências. Diante disso, eu fiz uma parceria com o Curu e fomos para Ouro Preto, num primeiro ano já muito bem sucedido, que tivemos a possibilidade, o patrocínio da Natura, que foi fundamental para viabilizar essa edição de Ouro Preto naquele ano. Então, o Ouro Preto se mantém. O ano passado a gente realizou novamente, vai continuar fazendo em Ouro Preto. Recife e João Pessoa, temporariamente, foram excluídas das etapas. Esse ano que a gente fez. Já estou em 2014. Bom, Paraty,
que inauguramos essa etapa de Paraty o ano passado. Era um sonho antigo também estar nessas 3 cidades, que eu acho que são 3 cidades emblemáticas do patrimônio histórico brasileiro. Paraty também está entre o Rio e São Paulo. Foi muito boa essa edição, foi surpreendente. Acho que também Paraty veio para ficar. Vamos repetir a dose em 2014. Dentro desse contexto que eu expliquei como surgiram as coisas e sentindo essa necessidade de renovação e de novos desafios, a gente criou esse ano, em 2013, o que a gente chama de Movimento Mimo. O que é o Movimento Mimo? Isso aqui é uma forma de explicar isso. Até 2012, o Mimo era essa bola cinza que está aí no meio como um movimento Mimo. Ele era isso tudo, ele agregava toda tudo isso que eu falei para vocês anteriormente. Como uma ideia de tangibilização, a gente criou uma série de ações que passam a não ser mais pontuais, que aconteçam dentro de uma, 2 ou 3 semanas de festival. Eles começam a gente passa a ter uma atuação anual. E aí colocar em prática diversas coisas, esse conceito, não só dentro das cidades que a gente trabalha, mas trazendo isso para o Rio, para São Paulo, para outros lugares do Brasil, e ampliando o nosso campo de atuação. Criando mais espaços de visibilidade para os patrocinadores e também mais espaços de visibilidade para a nossa produção e nosso conceito artístico. Então, a ideia é essa, é transcender a questão das datas do festival e atuar o ano inteiro. Para isso, foram criadas várias ações. Vou resumir aqui os objetivos, que são os mesmos do festival: estimular a música de excelência, expandir os horizontes estéticos, novas plateias, valorizar cada vez mais as cidades históricas brasileiras. Isso já era um fundamento, mas passou a ser uma coisa com muita importância dentro do projeto. Criar novos usos para esses espaços do patrimônio, estimular o desenvolvimento de jovens talentos através da etapa educativa e cada vez mais trabalhar nesse processo de centralização da cultura no Brasil, porque essas cidades também estão todas longe. Já passei meu tempo? Não, eu ia só comentar que de vez em quando, gente, a Lu faz outras coisas também, tipo almoçar, jantar, mas no resto do tempo ela faz a Mimo. Né, Lu? Não, tem essa dificuldade, né? Vamos lá, aqui o que a gente pretende com esse projeto do Movimento Mimo: trabalhar a cultura, a educação, o patrimônio como uma plataforma de posicionamento do festival e de que isso resulte num legado para as cidades, para o nosso público, para o próprio ambiente da música instrumental. Algumas ações que foram feitas como Movimento Mimo: lançamos um portal em junho desse ano, que teve mais de 100 mil visitas em 4 meses. Esse portal passa a desenvolver conteúdos editoriais que falem sobre os temas de interesse, sobre música instrumental, sobre patrimônio, sobre cinema, sobre arte, sobre cultura, não só produzida pelo festival, de outros festivais, de outros amigos, de pessoas que merecem destaque e mereçam estar ali. Então, foram 119 matérias produzidas até setembro. Cobertura do festival em tempo integral no nosso portal, uma exposição de 10 anos do festival que circulou às cidades onde ele se realizou e também ficou durante 3 semanas no Shopping Leblon, no Rio de Janeiro, em frente à livraria da Travessa. Essa era uma ideia, a gente poder chamar atenção também para o festival. Foi criada uma web rádio da Mimo. São 6 canais de música que falam um pouco sobre o que a Mimo pensa em programação, conceito, destaques na música. Então, desde artistas consagrados a jovens artistas. Então, você vai lá, entra, desde música erudita, música instrumental, jazz, enfim, de várias vertentes. Isso está no ar e esse playlist muda a cada mês. Tá? Uma campanha de publicidade grande aí também, com interesse de chamar essa atenção de outros lugares. Então, campanhas em revista Veja Rio, Billboard, Estadão, Jornal do Comércio, enfim, vários, Downbeat nos Estados Unidos, fizemos anúncios lá, o Globo, o Rio Show, enfim, foi investido um volume de mídia que isso nunca tinha acontecido no festival. Mal conseguia eu fazer isso dentro das cidades. A gente reformulou isso.
Criamos aplicativos para cidades históricas, porque essas cidades, por mais incrível que pareça, muitas delas nem mapa para o visitante têm. Então, a pessoa não consegue se localizar dentro da cidade. Isso era uma coisa que a gente sentia muita necessidade. A gente atraía um público e criar condições para ele circular na cidade. Então, ele é um aplicativo das cidades e que tem lá algumas abas que dizem respeito ao mimo, porque quando o festival acontece, você tem a programação ali. Mas, no dia a dia, se você baixar o nosso aplicativo, você vai ter tudo que é interessante sobre Olinda, Paraty e Ouro Preto. Então, todas elas foram contempladas com esse que a gente chama de 1.0 e que a cada ano vai ser melhorado. Programetes de rádios, em rádios importantes, Paradiso, Nova Brasil FM, Nova Brasil de Pernambuco, com a ideia de divulgar as cidades, a nossa programação artística, dar mais detalhes sobre isso. Não só como um anúncio simplesmente do festival, mas falando quem é Tarek Al-Nasser, um artista que eu trouxe da Jordânia esse ano. Então, enfim, isso foi promovido em grande número. Isso resultou, claro, um impacto de alcance muito maior nas redes sociais. Nós tivemos mais de 1 milhão de pessoas atingidas, dobramos de 3 mil e poucos fãs para 33 mil até setembro, no Facebook, Instagram, cobertura de festival, Flickr, tivemos mais de 500 mil visualizações, sempre foi uma preocupação minha com essa coisa estética, de uma cobertura bacana, de vídeo, de imagem. O festival tem isso, então tem uma equipe de fotógrafos muito consagrada que faz isso. Isso tem resultado nisso. Dobramos de mídia em relação aos anos anteriores. O 2012, a gente teve mais ou menos 4,5 milhões. Esse ano, 9,8 milhões em mídia espontânea, com destaque em vários lugares do Brasil. Globo, Mais Você, Globo News, diversas matérias e revistas. Lu, enfim, agora você tem que concluir. Tá bom, então vou acabar. Deixa eu só comentar isso. Pela primeira vez, uma crítica internacional. O festival recebeu um jornalista do The Times e ele veio aqui e deu 4 estrelas para o festival. Isso foi publicado lá. Enfim, aqui eu ia falar um pouco sobre as cidades, o que aconteceu. Eu vou passar muito rapidamente, Curu. Só um pouco aqui. São 130 mil pessoas. Esse ano, o público do festival a gente atingiu 130 mil pessoas. Pode passar, você está lá? Vamos. Pode passar. Aí, pode passar. Esse é um palco de Paraty. Pode passar para o próximo. Palco de Ouro Preto. Aí eu lembrei de você, Foca. Quando eu vi essa imagem, quando eu cheguei na praça, eu quase morri de medo de voltar a sair correndo. Achei que foi um crescimento muito grande. E Olinda. Enfim, eu vou encerrar aqui, depois a gente vai comentar. Eu quis fazer esse resuminho para vocês, porque acho importante falar dessa transformação, de como a gente tem que se reinventar para manter isso em pé e funcionando. Cada um tem a sua forma de agir. Eu resolvi fazer isso, me associei a um grande parceiro do mundo do entretenimento, que é o Luiz Calainho. Com ele, eu tenho desenvolvido o Movimento Mimo. E depois a gente vai discutir mais em detalhes outras coisas que vocês queiram saber. Muito obrigada. Lúcio, vai lá. Bom, eu faço Pop Load Gig, que é um pocket festival, na verdade. Ele que estica e diminui de acordo com as atrações que a gente tem. A gente é relativamente novo, tem 4 anos só, mas a gente já tem umas 25, 26 edições. Ou seja, a gente já fez bastante. E se pensar que quando a gente estreou em 2009, a gente começou a fazer 1 a cada 3 meses, 4 meses. Nos últimos 2 anos, a gente chegou até a fazer 2 por mês, 3 por mês. Então, a gente tem um volume que, na verdade, não é nada programado ou projetado. A gente vai fazendo de acordo com a gente... Eu falo a gente, que sou eu e minha sócia, a Paula Vescher.
a gente vai fazendo na medida que dá para fazer o festival, que geralmente tem, no mundo ideal, eu queria sempre que fossem bandas internacionais, uma ou duas, e bandas nacionais, da cena que a gente fala. Que eu falo no meu blog, né, o festival nasceu do meu trabalho de jornalista, pelo que eu escrevo na Folha, pelo que eu escrevo no meu blog, e eu fui meio que empurrado, tudo eu vou sendo levado a fazer as coisas. Eu virei, sei lá, DJ há uns 10 anos, tocador de discos numa pista de dança, né? Meio que levado assim, que tal eu experimentar na pista as bandas que eu escrevo, né? E que o público responde. Que tal eu trazer as bandas que eu falo no meu blog para um festival meu? Porque eu falo sempre de bandas, sempre de festivais, por que eu não faço um, né? Então está sempre esse movimento que nasceu do jornalismo e está me empurrando, e começou com um festival de 3 em 3 meses e está virando 2 por mês numa média, que já virou um festival maior, que foi realizado agora em outubro, que foi o Popload Festival, que às vezes a gente faz fora de São Paulo também, a gente faz muito no Rio, a gente tem muitos parceiros, mas às vezes a gente faz nós mesmos. Então a gente já fez, nesses últimos, o Popload Festival a gente fez no Rio, o Popload Gig a gente fez o Devendra Banhart em Fortaleza, em Porto Alegre. Então, de vez em quando a gente sai de São Paulo para ver também, que também é interessante para o meu trabalho, ver como que eu consigo levar o meu trabalho de jornalista associado aos festivais, à realização de festivais para um público fora de São Paulo. Isso para mim é importante. E é muito engraçado porque, embora já tenha 26 edições, para mim cada edição parece que é sempre a primeira. Assim, a gente sempre parte do zero e fala, e agora? Porque a gente sempre faz na unha, né? Alguns tiveram patrocínios, às vezes o patrocínio não cobre o que a gente está sendo gasto. Então, quando a gente começou, a gente falou, vamos fazer até onde der, onde tiver dinheiro. Quando não tiver mais dinheiro, a gente para. E já tomamos vários tombos e já lucramos algumas coisas que deu para pagar os tombos que a gente tomou. Enfim, e a gente está fazendo, e a gente está crescendo. E é engraçado isso, porque eu vejo que, por exemplo, 2014 vai ser muito mais intenso que 2013. Né? Nessa minha estrutura, minha e da minha sócia, que está crescendo aos poucos, e está vindo, tudo sempre muito natural. Isso que eu acho bem legal, bacana e desafiador. Desafiador pessoal e desafiador que eu acho para o público que me segue, tanto no jornalismo quanto nos próprios festivais. Né? Que a gente faz uma coisa um pouco pequena, mas ela tem durado, né? Isso que eu acho importante. Assim, não é uma coisa que vai... A gente tem 4 anos, mas eu espero que em 8 anos a gente esteja nesse mesmo pique. Assim, a gente não tem pretensão de crescer absurdamente, embora a gente possa ser levado a crescer, e a gente não vai negar crescimentos, mas a gente sempre quer essa qualidade que a gente busca, né? Porque o festival começou muito aos trancos e barrancos, mas hoje ele já tem uma cara, por exemplo, que ele é aliado a gente procura aliá-lo à arte. Então os pôsteres são de artistas novos, artistas plásticos novos, gente de fotografia, gente de escultura que queira fazer o pôster, e a gente tem essa intenção de ser curador também para esse lado. A gente está associado nos últimos 5, 6 festivais com ONGs, que vai desde crianças carentes a animais, e a gente quer fomentar tudo isso de um modo que traga, a gente provoque trabalho voluntários em troca de ingressos para a galera que se inscreve nas ONGs. Então, isso tudo a gente vai crescendo, vai aperfeiçoando, mas a gente está sempre começando do zero. Está sempre falando assim, e agora? Vamos fechar essa banda? Vamos. Quanto custa? Qual o preço do ingresso? O que a gente precisa para trazer? É sempre um desafio. O desafio é quase que diário, é edição por edição. Mas é isso, assim, é sempre duro, é sempre difícil, mas a gente não vai parar, porque esse desafio nos move, assim, é muito engraçado, chega até a dar um medo, assim, porque 2014 pinta como bem movimentado, assim, mais movimentado, e a gente se pergunta, a gente tem estrutura para isso? Mas vamos fazendo até onde der.
Basicamente é isso. Pia. Hola. Ah, qué lindo. No hablo portugués, no sé, me dicen que prefieren que hable en español o en inglés, no sé qué prefieren. ¿Español? Portuñol. Bueno, gracias por la invitación. Increíble estar acá en Sao Paulo, es mi primera vez, compartiendo un poco de la experiencia que vivimos en Chile con mi productora, Fauna, y con el festival que hacemos. Nosotros, como productora, partí con mi socio, que debería haber estado acá, pero lamentablemente no pudo llegar, en el año 2008, produciendo pequeños shows de tipo indie, enfocados a música principalmente indie, y empezamos a traer muchos artistas, hasta que un día quisimos como probar cosas nuevas. Nosotros, es parte de lo que hacemos, es permanentemente estar cambiando de lugares, perfeccionar cada vez más siempre lo que hacemos, tratar de ser lo más innovadores posible y estar como siempre pendientes de las últimas tendencias musicales, de apoyar la escena emergente chilena y de tratar de hacer el trabajo lo mejor posible, porque nosotros somos una productora que mezcla no solamente producción de eventos musicales, sino que también hacemos producción para diferentes marcas. Somos una productora que está muy asociada al marketing. Y bueno, un día, en búsqueda de una nueva oportunidad de hacer un proyecto distinto, encontramos un lugar que queda a 16 kilómetros de Santiago, de Chile, la capital, camino a la costa, donde se dieron ciertas circunstancias que nos llevaron a plantearnos hacer un festival. Encontramos el lugar un día de agosto y a mediados de noviembre teníamos un festival armado con 24 artistas que funcionan en 2 escenarios principales y además un escenario en un área de piscinas donde hay DJs y productores de música house. El festival también mantiene esa línea que nosotros hemos estado trabajando como productora, que es mantener una beta ligada siempre a la música independiente y además desarrollar otros estilos como pop, rock o folk, etc. En la primera edición fueron 6.000 personas, fue un festival que se armó en muy pocos días. El headliner de ese festival fue Check Check Check, una banda muy indie. Y las cosas resultaron muy bien. Fue un festival súper positivo en términos de experiencia para nosotros y decidimos repetirlo en el año 2012. El año 2012 tuvimos mucha suerte y logramos conseguir a Pulp como nuestro headliner y nos vimos obligados a crecer como festival, como productora también, ampliar nuestro equipo dentro de la productora para poder trabajar un poco mejor. Y tuvimos un festival muy exitoso al que fueron 15.000 personas. Con ese antecedente y ya un muy buen respaldo de varias marcas, decidimos insistir este año 2013 y tuvimos el festival hace apenas 2 semanas en el mismo lugar con 20 artistas entre bandas y DJs repartidos de la misma manera que hemos hecho las otras ediciones del festival, como un escenario para bandas anglo, otro escenario que para bandas latinas y los artistas que nos parecen más interesantes de Chile, y también un escenario que funciona permanentemente con DJs de música electrónica. El festival este año fue súper exitoso. Para nosotros nuestra meta no es tener un festival muy amplio en la cantidad de gente que vaya, sino más bien en que la experiencia de quienes van al festival sea la mejor posible en todo sentido. El festival tiene ciertas particularidades que otros festivales en Chile no tienen, que es que nosotros tenemos venta de alcohol. Por lo tanto, el festival es una gran fiesta
de un día, desde las 12 del día, desde el mediodía, hasta las 5 de la mañana. Y la respuesta este año fue realmente impresionante de la gente que fue. Y también, obviamente, que es uno de los puntos que a nosotros nos importa mucho como productora, es también tener el respaldo de las diferentes marcas que auspician el festival. En Chile la población es muy pequeña, Santiago una ciudad de 6 millones de personas, Chile entero son 16 millones, por lo tanto es inviable para nosotros hacer un festival de las características que hacemos nosotros sin el respaldo de las marcas. El gobierno reparte ciertos fondos para el desarrollo de actividades musicales, pero todo eso va ligado siempre como a la tradición folclórica chilena, a cosas que realmente son muy distintas a lo que nosotros efectivamente hacemos. Nosotros somos una productora mucho más de vanguardia, por snob que suene, pero nos interesa desarrollar estilos que no necesariamente están considerados dentro de la agenda nacional de fondos para repartir. Eso, el festival para nosotros hay 3 puntos muy importantes dentro del desarrollo, que es obviamente la relación entre las marcas y el festival. Nosotros tratamos de mantener la imagen de las marcas muy al límite, y lo que les pedimos es que, y muchos de ellos lo hacen, es que todo lo que hagan como activación para sus marcas sea en servicio del festival en sí. Por ejemplo, como el festival queda fuera de Santiago, donde no hay transporte público, nosotros diseñamos un sistema de buses para que la gente pueda llegar. También por el tema de que hay consumo de alcohol, es mucha responsabilidad tener gente manejando desde el festival hacia Santiago. Por lo tanto, este año, por ejemplo, los buses fueron auspiciados por una de las marcas que estuvieron en el festival. Y bueno, este año fue la primera vez que tuvimos a Movistar como auspiciador principal y firmamos un acuerdo por 3 años. Por lo tanto, vamos a tener Primavera Fauna sí o sí hasta el 2015. Y estamos trabajando en conjunto también con algunos productores, con Lucio y su socia Paola, y también con otros productores en Buenos Aires para expandir Primavera Fauna a outros países. Isso. Bom, pessoal, a gente queria só reforçar assim, que tem festivais com características diferentes, mas só uma observação para a gente já começar o debate, é que eu vejo assim, esses festivais que são quase centenários, né, com 10 anos já de estruturação, que eles desenvolveram, né, toda uma metodologia já mais estruturada, já tem uma reflexão mais profunda sobre o que vieram fazendo ao longo desses 10 anos, e quase que com algum cientificismo, né, assim poderia dizer isso, fazendo pesquisa com o público, se associando a escalas diferenciadas já dentro do entretenimento, buscando outras formas de dar referência para o festival, que não simplesmente aquela ação em si, um pouco também do que o Foca vinha dizendo, né? O festival não é só aquele momento de culminância, ele é consequência de um processo, né? Às vezes de uma vida de trabalho, de toda uma articulação que você faz no dia a dia. O seu festival surgiu de um programa de rádio, já de um processo já intenso de tentar posicionar aquele tipo de música no qual vocês acreditavam, né? Lá no caso do Sol, esse esforço de projeção da cena local e de fomento da cena local com o centro cultural, e aquilo ali vai gerando uma situação em que você tem que fazer o festival. Você tem que fazer, né? A Lua, a mesma coisa, né? Essa coisa do patrimônio que ela viu desleixado para lá. E aí eu vejo o Lúcio falando uma coisa assim, até um pouco ainda meio punk, assim, né? Quando dá a gente faz, quando não dá a gente não faz, se der prejuízo tudo bem, se não der, blá, blá, blá. Eu queria que vocês conversassem um pouco sobre isso, assim, porque eu vejo que tem diferenças assim de
de visões, né, da forma de enxergar a coisa. É a idade, quer dizer, é o tempo do festival, é a intensidade com que isso está na vida de vocês, quer dizer, você vive do festival, né, Lu? Hoje eu sei que a Mimo é uma coisa central na sua vida, quer dizer, você, eu falei brincando que ela de vez em quando come e dorme, e no resto faz mimo, mas eu sinto que é um pouco isso mesmo, né? Eu não sei os demais, eu queria que vocês falassem um pouco dessa realidade, né, de realizador de festival, dessa dificuldade, desse lugar. Bom, não sei o que a Ana vai falar e foca, mas eu posso dizer que eu passei por tudo isso também. Isso tudo aqui é muito recente, é um processo de transformação em busca de inovação também. Mas eu me lembro bem, Fabrício vai lembrar bem, Curu também, foca, quando vocês fundaram a Abrafim, e eu fui lá me candidatar, né, aquela coisa, não podia ter que esperar 3 anos, eu não tinha 3 anos ainda. Ó. Aí fui lá, falei, apresentei o meu festival, bem pequeno ainda na época, e olharam para a minha cara e perguntaram: já faliu? Já vendeu carro? Já gastou alguma coisa para pagar seu festival? Falei, claro! Então, tá confirmada, vai participar. Então, tudo isso a gente passou, esse desafio de poder fazer. Eu tenho muita saudade disso. Assim, por um lado era muito difícil, mas por outro tinha uma pureza e tal. E aí, assim, é um caminho natural. Ou você vai ficar ali, ou vai ter que, né? Vai chegar um momento que possivelmente vai ser assim. Ela estava falando, né? 3 anos de patrocínio, né? Ai, meu Deus, que maravilha. Será que um dia a gente vai conseguir ter isso? Porque eu vivo até hoje esse embate. Imagino que os meus parceiros também. Eles falarem que cada ano é uma... Tem, não tem? Como é que é? Vai ser? Vai manter? Eu ia falar só uma curiosidade da gente também, que os 3 festivais dependem muito de editais, né, e dinheiro público diferente dos outros 2, assim. Mas o Coquetel vive esse lado punk também. Eu decidi fazer o festival desse ano 2 meses antes, sabe? E quando eu vi que, eita, passou no edital, eita, consegui esse patrocínio, a Red Bull entrou, todo mundo entrou, tá bom, então vamos fazer. E dentro do conceito que o festival tem e que eu tento criar, a gente fechou as bandas muito mais nacionais do que internacionais por causa disso, né? Mas esse lado existe o tempo inteiro, assim. E não tenham pena de mim, porque a gente é novo, assim, muito pelo contrário, essa energia move a gente absurdamente, assim. A gente só não vê um festival de 130 mil pessoas, 150 mil, 40 mil, 50 mil. A gente acha que o tamanho normal da gente é isso aí, até uns 5 mil, 4 mil, e a gente está muito feliz, e essa energia, de novo, nos move a cada vez pensar mais. A gente só vê grandeza na nossa frente. Mas isso não esconde um lado duro de cada um ser um novo, cada um você começar do zero, assim. Mas não sintam pena, não. Só pegando a deixa do Lúcio e também deixando vocês bem perto da realidade do mundo dos festivais independentes, né? Dos festivais que a gente... Esse nome Festival Independente já está até meio demodé, na verdade, assim, dos festivais de música no Brasil. E aí tem os grandes, os médios, os pequenos, os de um dia, os que acontecem... O Lúcio, eu tenho 10 anos e 10 edições, o Lúcio tem 4 anos e 26 edições. Então, isso aí não quer dizer muita coisa, assim. Todos os anos é um recomeço do zero. Não pensem que porque vocês vão pegar um folder do Festival do Sol, vai ter a marca da Ray-Ban, da Oi, já teve da Vivo, do Banco do Brasil, da Petrobras, que no ano seguinte a gente vai ter isso de novo. Hoje eu participei do meeting aqui, recebi uma sacola com 50 discos, e para todos eu falei, galera, a gente acabou de fazer o festival, e lá para maio a gente vai poder começar a conversar sobre algum line-up, porque o período agora é da gente tentar renovar minimamente os parceiros, reconversar, reavaliar. Então, tem muito disso. Agora, no Festival do Sol, a gente tem uma coisa que joga ao nosso favor. O festival acontece dentro da nossa própria casa. Então, os 2 lugares onde o Festival do Sol acontece são geridos pelo próprio do Sol. Então, na hora que o calo apertar, a gente também pode diminuir e fazer ele do tamanho que a gente conseguir. Se a gente tiver 50 mil, faz com 50, se tiver com 30, faz com 30, se tiver com 300, faz com 300, e vai melhorando, né,
a verba dos convites. Hoje, no ano passado, em 2013 e 2012, a gente gastou quase 70% do orçamento do festival com os artistas. 70% é um montante muito alto para gastar só com os artistas. Isso está incluso a gente levar os artistas para Natal, tem o custo de deslocamento. Eu acabei de tocar no Quebra-Mar, em Macapá, domingo. Nós fomos com 5 pessoas, nós custamos 9 mil para o festival. Assim, eu não tive nem coragem de pedir para o cara R$1.000 de ajuda de custo, porque a gente já estava custando 9 mil para ir tocar em Macapá, que a gente sabe que chega lá, sei lá, tem 100 pessoas que conhecem a banda e devia ter umas 4 mil no show e 3.900 passaram a conhecer. Então tem todo esse equilíbrio. Às vezes a gente está negociando localmente com o artista e passa assim, ó, cara, a gente tem essa grana para você, mas saiba que nessa grana tem todo um custo de pegar você no aeroporto, de te alimentar, de te hospedar bem, de fazer uma série de coisas que também custa e que não interessa você saber quanto é que isso custa, mas custa bastante. Então, ano passado, 2012, 2013, o orçamento do Festival do Sol, 70% foi voltado para os artistas. Eu acho que em alguns festivais isso ainda aumenta. O Festival Mimo, por exemplo, para trazer um maestro desse aí, eu não quero nem pensar em quanto custe trazer isso. O cara da Noruega, sei lá, passagem aérea de R$10.000, já deve ter rolado. A orquestra do Rio de Janeiro fica 7 dias em Olinda, Só hospedada, 90 músicos. 90 músicos, só traduzindo que ela falou que está sem o microfone, 90 músicos saindo do Rio, indo para Olinda, ficando 7 dias hospedado. Quanto isso não custa? Acho que eu faria o Festival do Sol só com esse dinheiro aí. Então, assim, tem todo esse aspecto de onde estamos sendo financiados, como esse financiamento acontece e para onde esse financiamento vai. Uma outra política do Festival do Sol é uma política de assim, nós devolvemos ao mercado da música o que o mercado da música devolve para a gente. Então, por exemplo, se o Titãs nunca botou uma banda independente para abrir a turnê deles, o Titãs não toca no Festival do Sol. O nosso dinheiro da música independente não vai aos Titãs. Se em algum momento os Titãs começarem a se relacionar com a música independente, começarem a fazer turnê com banda independente, fazendo circular bandas novas, dando a sua contribuição, eles vão passar a ser alvo da nossa contratação. Mas enquanto eles não derem para a gente o que a gente tem, a nossa contrapartida, a gente também não utiliza esse dinheiro que a gente capta, utilizando o discurso da música independente, da circulação, da afluência dos artistas novos, nesses artistas mais midiáticos. Nada contra, eu amo os Titãs. O melhor disco do rock nacional em todos os tempos é o Cabeça Dinossauro. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, essa é uma postura que a gente tem lá, até porque tem outros festivais na cidade que já cumprem essa missão de levar esses artistas mais do pop rock e tal. A gente não tem nada contra, mas não aplica essa verba nesses artistas por isso, porque a gente não quer tirar o investimento das empresas que apostam na nossa plataforma, não quer tirar esse investimento do nosso ciclo econômico, da nossa roda da economia criativa. Então, isso é importante também, vocês saberem como funciona. Acho que muitos festivais fazem isso. Uma outra coisa que vocês precisam saber, que é interessante, é que hoje é muito mais fácil fazer um artista gringo do que fazer um artista médio nacional. Está ficando meio bizarro até. Às vezes eu quero levar um artista legal, que a gente viu ou ouviu em algum festival, quando eu vou falar com um cara, que eu vou comparar esse cara com um artista como, sei lá, o Yuki, ou um artista novo indie, ou um artista até mais midiático do que o artista médio nacional, e eu vou comparar isso, fica mais viável puxar o cara de outro país do que fazer esse artista médio nacional, que a gente quer fazer muito, mas às vezes não tem condição, por conta do senso de realidade, de contratação dessa galera. Então, como a gente conversou hoje com dezenas de produtores e tal, é legal compreender que nós, os festivais independentes, nós não somos, atenção, nós do Festival Independente não somos contratantes. Nós somos iguaizinhos a vocês, que estão vendendo os artistas. Nós estamos no mesmo barco. O artista que vai lá no do Sol, ele está no mesmo barco dos que estão em Natal, nós estamos no mesmo plataforma, no mesmo recorte. Então, assim, não tratem a gente como contratantes, porque nós não somos contratantes. A gente é plataforma para ser utilizada para vocês, por exemplo, um artista como a Tulipa Ruiz,
que já foi tocar no Festival do Sol por um valor bem em conta, bem abaixo do que ela faz em São Paulo, por exemplo, ela entendeu que ir no Festival do Sol era a única maneira dela tocar em Natal. E depois que ela tocou no Festival do Sol, ela fez mais 2 shows, ganhando o que ela merece no mercado comparado com o Natal. Porque o poder público foi lá, chamou ela, porque tocou no Festival do Sol, foi legal. O outro fez lá, chamou agora para voltar, porque também viu nesses outros 2 shows. E aí a roda econômica, a roda da economia criativa vai girando. Então, assim, os festivais de música independente, e atenção, não são contratantes. É por aí. Bom, deixando essa já começo de polêmica aí, então abrir o microfone para a galera poder perguntar, falar e questionar. Olha lá. Alô. Bom, dá vontade de perguntar, tem pergunta para todo mundo. Quero aproveitar a presença da Pia para te fazer uma pergunta. Perdona meu portunhol, vou tentar, sim. Estive agora em Circulart, em Medellín, que é uma feira como aqui, e me volvi enamorado por toda a produção que se hace musical na América Latina. E como produtor que sou, percebi que as pessoas não conhecem a produção brasileira e acá também não se conhece muito do que hace em Chile ou Colômbia ou Argentina. Como vocês veem a música brasileira, o público tem curiosidade e vocês pensam ou têm intenção de levar a música brasileira para o festival? La idea chilena, tal vez, de la música brasilera está ligada mucho hacia una tradición de increíbles músicos. Y en cuanto a música moderna, siento que he estado súper enfocada a unas pocas bandas que tienen muy buena management y relación con diversas agencias y qué sé yo, que los han llevado a tocar en distintos festivales del mundo. Una de ellas, Cansé de Ser Sexy, por ejemplo, Monde de Role. Pero también creo que en todo lo otro que existe en Brasil, es muy difícil y es muy poco lo que se conoce en Chile realmente de lo que pasa actualmente con la música contemporánea brasilera. Hoy día tuve una reunión con un montón de gente que promueve bandas locales y me llevo un montón de música nueva que espero escuchar y tal vez ver la posibilidad de promoverla, ¿por qué no? Nosotros, una de las cosas que más nos importa como productora es que efectivamente la música que nos gusta, la música que llevamos a Chile realmente nos guste. Es el aspecto tal vez más importante de eso. Antes que productores, nosotros somos amantes de la música y siempre estamos abiertos a escuchar nuevas cosas. Obviamente que nos interesa abrir espacios para músicos latinos. Hay un escenario, de hecho, en el festival que funciona. La dinámica del festival es un escenario para músicos anglos, que son verdaderamente los que generan la venta de tickets. Y otro escenario para mostrar artistas chilenos de una nueva camada de música independiente que existe, que ha estado ya mostrándose en algunos lugares del mundo. Y en esa dinámica nosotros estamos, toca un artista en el escenario internacional y luego uno en el escenario latino. De manera que damos la misma importancia para las diferentes artistas que tocan en el festival. Y este año, para el próximo año tenemos la idea de abrir un nuevo escenario más asociado a apuestas de música latina independiente. Isso. Oi, boa noite. Meu nome é André. Eu queria primeiro agradecer o depoimento de todos vocês, dar vontade de continuar fazendo o meu festival. Como é que chama esse festival? Irriga Vale é o nome. A ideia, na verdade, é meio que fazer ele aberto, assim. Primeiro fazer uma chamada para ver quem quer fazer um festival e depois dar um jeito desse festival acontecer.
Eu já tive umas experiências muito interessantes e fiz parcerias que eu nunca imaginei. Enfim, conheci pessoas muito especiais. Mas é sempre difícil. São sempre noites mal dormidas e você se sente responsável por todo mundo que embarcou com você nessa ideia maluca. Então, é importante ouvir que tem um caminho aí a ser trilhado. Então, primeiro, eu queria agradecer bastante. Segundo, a minha pergunta mesmo, assim, são duas. Assim. Primeiro, em relação ao financiamento mesmo, porque eu estou muito no começo, eu não sei como é que é chegar a um patrocínio, eu não sei como é que é fazer um edital. A minha experiência de financiamento é toda colaborativa, usando plataformas como Queremos, como Catarse, e eu queria saber um pouco de vocês, qual é a opinião de vocês a respeito desse modelo de financiamento, se vocês veem uma possibilidade de usar isso pensando exatamente nessa questão da economia colaborativa, que muitas vezes o próprio público é capaz de financiar o festival antes mesmo dele acontecer. E como tem uma diferença muito grande aí também, um pouco do que vocês podem me falar, uma diferença entre correr atrás de um lugar público para fazer um festival e ter esse envolvimento, ao contrário de fazer num lugar que é particular, como é que é um pouco essa dinâmica. E queria falar para a Pia que semana que vem eu estou indo para o Chile, para Santiago, se ela quiser me dar uma indicação de um bom lugar para ouvir uma música lá, conhecer uns artistas locais, vai ser muito bom. Quem vai aqui, gente? O do Sol foi financiado pelo público, 4 edições, porque fez 4 edições sem patrocínio. O que a gente tem feito nos últimos tempos é tentado se preparar para participar de todas as oportunidades que a gente vê pela frente. Quando você vê um festival ganhando um edital, você pode crer que ele perdeu outros 50. Isso é fato. Assim, a gente hoje... O Brasil hoje é um país com muitas oportunidades para editais e tal, tem muita coisa acontecendo, muitas oportunidades diferentes acontecendo. Por exemplo, o do Sol hoje, o combo cultural do Sol hoje, ele é mais contemplado com a Secretaria de Economia Criativa do que com o MINC. A gente ganhou 3 prêmios de Economia Criativa e nunca ganhou o prêmio do MINC. Então, quer dizer, não dá para se amarrar só no que você consegue, só no óbvio, assim. Tem outras oportunidades acontecendo e que dá para ser explorada. O que eu dou sempre dica para a galera é que, assim, quanto mais você estuda, lê de verdade os editais, mais chance você tem de ganhar. E outra coisa, se você deixar para escrever o seu projeto, quando o edital abre, é possível que você nunca consiga ganhar um. Edital é para projetos que estão aí. Não é para você inventar um porque abriu o edital. Não existe isso. Tipo, eu vou fazer abrir um edital para festivais, eu vou escrever o meu. Você nem tem um ainda, nem tem ideia. Então, assim, leiam os editais dos anos anteriores, vejam o que é que tem lá, olhem bem nos detalhes, anote tudo, grife. É tipo estudar para a universidade, saca? Grife as partes importantes, entendeu? E, principalmente, façam o projeto independente de edital. Faça lá o projeto, deixa ele lá. Pode ser que no 2013 não tenha oportunidade para aquele projeto, mas com 2014 vai ter. Entendeu? E nem sempre quem perde o edital é porque está pior do que o que ganha. Porque é impossível você... Tipo, o edital tem curadores muito diferentes, entendeu? Eu ganhei o edital do Oi Futuro 4 vezes. Nas 4 edições que eu ganhei o edital do Oi Futuro, foram 4 curadores completamente diferentes que eu nunca ouvi falar. Não sei nem quem é. Pode ser até que o meu histórico na Oi, dentro do Oi Futuro, me ajude a reganhar. Eles acham que é legal fazer isso. Uma outra coisa é você estudar bem as leis de incentivo do município e do estado. Se é que aqui tem gente quase do Brasil inteiro, tem município que tem lei de ISS, outros têm lei de ICMS. Eu não recomendo poder público em espécie alguma, poder público direto, porque sempre, às vezes o cara está bem intencionado, quer lhe pagar, mas tem todo um trâmite para você receber, demora. Eu já vi festival acabar, porque o poder público passou 1 ano para pagar aquele festival, ele não conseguiu se realizar no outro ano, porque tinha dívidas do ano anterior. Então, quando o poder público pagou, só deu para pagar as dívidas, o cara perdeu
a gente preza muito pelo, a gente chama de positivamento no mercado. Hoje, se eu chegar com o meu fornecedor de som e disser para ele que eu não tenho patrocínio, vou fazer um festival, eu só vou pagar ele 6 meses depois, ele faz o meu som. Porque eu já paguei ele adiantado algumas vezes para poder ter essa barganha. Então, assim, eu não recomendo poder público direto em espécie alguma para festivais independentes, porque tem muita rúbrica para ser paga. E aí você não pode esperar aquilo cair. O cara te promete para 30 dias, vai para 60, vai para 90. Quem já passou por isso sabe como é. É bem complexo. Então, eu não recomendo. Agora, usar o equipamento público, eu recomendo e, por favor, use, porque ele é seu. Isso aqui é um equipamento público, né? Eu acho. Aqui, porra, que lugar aqui daria um puta festival. O Festival do Sol caberia aqui fácil. Entendeu? Se isso aqui fosse Natal. Era um show aqui, terminou um show ali, 5 shows lá embaixo para terminar o line-up. Era lindo, seria maravilhoso. Então, quer dizer, cada caso é um caso, mas é isso. Tem todo tipo de financiamento e eu acho que você deve tentar todos. E o crowdfunding é bem legal também. Os primeiros 3 anos do coquetel, a gente não teve patrocínio, mas a gente percebeu que trazendo os artistas estrangeiros para Recife e vender os shows para as outras cidades dava uma receita legal para realizar o evento de Recife. Claro que também a gente teve que negociar com os artistas, enfim, todo esse trabalho normal de um festival que está começando. Mas eu acho que, cara, bater na porta, vou contar uma história engraçada, como eu cheguei na Vivo. E eu fui no Orkut e eu descobri quem era a diretora da Vivo. E mandei uma mensagem para ela no Orkut, sabe? E eu não sei como, um dia ele me ligou, Curu me ligou assim, oi, então, eu que faço Conexão Vivo. E eu, então tá, sabe? Então, assim, essas coisas acontecem e às vezes demora 1, 2 anos para uma empresa entender que seu projeto é incrível, mas acho que tem que bater, tem que fazer um projeto legal, faça algo, de alguma forma, seja diferente, sabe? E faça um projeto bacana, apresente bem, mas não desista. Esse é o lance. Bom, já falei um pouquinho, com o Mimo, enfim, eu dependo totalmente de patrocínio, porque eu faço todas as atividades de graça, mas então, diante disso, eu passei muitos sufocos. Eu nunca deixei de fazer nenhuma edição. Nesses 10 anos, todas as edições foram realizadas. Mas tomei vários anos prejuízos homéricos que eu tive que pagar dos meus próprios, trabalhar loucamente em outros projetos para cobrir aquilo e conseguir viabilizar e tentar amenizar isso num próximo ano e tal. Eu trabalho com todas as... Onde tiver possibilidade de apoio, eu estou. Então, eu falo com governos, prefeituras. Essas prefeituras são todas muito complicadas, no meu caso, porque são todas prefeituras que têm muito pouca arrecadação de IPTU, não tem indústria, não tem nada, enfim. É muito difícil conseguir grana, mas, às vezes, um apoio local, uma cessão de uma coisa, enfim, troca de equipamentos. Tal. Governo do Estado, eu sempre tento, vou lá, falo, até porque hoje eu tenho uma característica, não sei, talvez pelo formato do Mimo, eu tenho discutido muito mais com secretarias de turismo do que com as próprias secretarias de cultura. Patrocínio, ou seja, onde tem possibilidade, eu acho que tem perfil também, eu vou visitar. Durante anos, eu tive durante 4 anos a Petrobras, e aí várias empresas que pingavam, entravam e saíam, porque isso é uma tristeza para a gente. Isso que eu vibrei aqui quando ela falou dos 3 anos de patrocínio. A gente, essa coisa da falta de continuidade, você não conseguir, para quem faz um festival internacional, isso é muito ruim. A gente tem que programar essas atrações com muita antecedência e você nunca sabe o que você tem. Então, é um risco. É uma roleta russa. Você pode contratar o cara agora, não vou fechar esse negócio, e chegar na hora você não tem a grana, e vai ter que cumprir, né? Enfim, então eu tive Petrobras e vários... A Petrobras saiu e entrou o BNDES. E foi com o BNDES que eu fiquei até a edição de 2012, quando a Natura entrou especificamente via edital em Ouro Preto,
também foi só esse ano, não renovou em 2013. E nessa virada agora eu consegui fazer uma coisa que eu nunca tinha conseguido fazer, que é trazer o Bradesco para o projeto. A BNDES continuou e a TIM também entrou no projeto. E aí, de diversas formas. Eu tenho benefício de 100%, porque eu faço música instrumental, então isso facilita, eles têm interesse também nisso. Agora, uso também leis estaduais, leis municipais, convênios, e é uma loucura. Eu sou dessas que demorei já 6 meses, 8 meses para receber. E fico, infelizmente, devendo às pessoas. Negocio, mas como eu sou honesta e justa, pago sempre. É muito chato isso, mas é a forma que se tem de trabalhar, infelizmente, aqui. Hoje, meu desafio é esse, tentar empresas que possam entender o conceito do projeto, respeitar o formato dele, se interessar por isso e financiá-lo. Quer falar, Lúcio? Eu vou pedir para fazer mais, no máximo, 2 perguntas juntas, e aí a gente abre para cá e para a gente poder encerrar. Lembrando que hoje a gente tem uma programação bem extensa ainda, agora música ao vivo e a cores, né, no Da Leone, Riviera, Anexo B, Cine Joia. Tá bom, né? Coisa pra caramba. Daqui a pouco eu passo um pouco a programação, só para a gente lembrar. Mais 2, então, vamos fazer? Fabrício? Não, rapidinho. Eu estou cada vez mais surpreso com a liberdade dos formatos dos festivais. Assim, mudou o lance da caixinha de um lugar só e um monte de gente vendo aquelas coisas ao mesmo tempo. Cada vez mais nas cidades que tem espaços e gente que trabalha o ano inteiro atendendo a cidade, as coisas estão bem espalhadas, como acontece o Sim aqui. E eu tenho achado isso muito legal. Eu queria saber a opinião de vocês sobre novos formatos, em que mudou o Mimo, o do Sol, o Coquetel para isso, e o Pop-Load Gig, que é bem diferente mesmo, porque, na verdade, ele é uma série de ações com o mesmo nome ao longo do ano e que vira um festival grande no final do ano. É um formato ainda mais diferente. E a outra coisa para a Pia é que, assim, é muito impressionante e a gente precisa, cada vez mais, ter eventos como esse aqui no Brasil, que traga o programador de festivais fora do Brasil para que ele conheça nova música pop alternativa e independente brasileira. Eu sou o booker do bonde do rolê no Brasil hoje. Mas é chocante para mim saber que os principais festivais de música alternativa da América do Sul conhecem os artistas que o Tom Windisch vende. E mais nenhum. O Cansei de Ser Sexy, Lúcio, acabou quando? O Adriano saiu quando do Cansei de Ser Sexy? 5 anos atrás? Não, 4. 4 anos atrás. E assim, 4 anos atrás teve uma avalanche de bandas boas brasileiras e que, infelizmente, por não ter eventos como esse, que conecte os brasileiros com bookers americanos e com festivais, ninguém conhece. É assustador para mim, mesmo sendo um agente do bonde hoje, saber que os festivais internacionais latino-americanos achem que o Cansei e o bonde são as últimas coisas muito legais que aconteceram. E não é culpa deles, a culpa é nossa. Nós é que não estamos fazendo direito, eu acho. Assim. Tem que trazer esses caras para cá. E tem que ir lá buscar. Esse trabalho é fundamental, a gente poder fazer essa troca. A gente não conhece nada de música chilena. A gente traz os Perroski, que são os heróis, como os Autoramas, que saem viajando o mundo inteiro, os Perroski que saem o mundo inteiro sendo os bandeirantes, os Anhangueras do rock chileno, sei lá, tocando nos lugares. Precisa muito dessa conexão, faz muita falta para a gente aqui, e eu fico... A gente trabalha com música nova brasileira e é muito sem graça, às vezes. Música alternativa do Brasil para música brasileira no circuito de festivais, Vila Lobos, Sepultura, CSS. As pessoas só conhecem esses 3 artistas. Isso, em algum momento, me entristece. Eu acho que é nosso papel tentar mudar isso um pouco. Sobre o formato...
Ah, mais uma pergunta aí? Então tá. Boa noite. Meu nome é Gabriel, eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pequena produtora e, enfim, eu faço eventos, sei lá, 500 pessoas e a complexidade de fazer um evento, ela é sempre, acho que, maior do que você imagina. É a experiência que eu tive. E eu vejo as mega, ultra blasters produções, especialmente a da Lu, que são cidades que você nem está, né, está produzindo em um lugar. Então, a minha pergunta é em relação à produção dos eventos. Qual a estrutura que vocês têm? São parceiros? Vocês têm uma equipe grande interna? Eu vejo, por exemplo, um festival de 10 anos, ou até o Coquetel, que o primeiro ano é pequeno, e aí vai crescendo organicamente. Eu vejo isso também que facilita. É uma construção que você consegue aproveitar em cada ano. Mas continua a dúvida, a plataforma Mimo, o movimento Mimo tem 360 graus de ação em todos os níveis, assim, é impressionante. Essa é a minha dúvida, obrigado. Pessoal, então assim, a gente vai já responder as duas perguntas, já fazer as considerações finais para a gente poder encerrar, ok? Então vou passar, quem quer responder primeiro? Foca. Sobre estrutura e sobre formato de festival, a nossa principal mudança foi aquela mudança que eu falei para você do orçamento, né? Quando a gente começou o Festival do Sol, a gente fazia esse esquema palcão, bota o palcão na rua, bota o sonzão na rua e tal. E a gente percebeu que o nosso verdadeiro tamanho não era o tamanho físico do festival, mas sim o tamanho do conteúdo que a gente oferecia pré e pós-festival para a cidade. Né? O que a gente gerava de artistas visitando a cidade, o que aquilo ficava. Isso transformou a música da cidade. Hoje, da água para o vinho em 10 anos o que se transformou a produção de música de Natal nesse meio tempo. Então, a principal mudança foi, a gente abandonou os palcões, os palcos grandes, passou a não gastar mais esse dinheiro com esse tipo de estrutura e foi utilizar os galpões do Centro Histórico de Natal, que é onde a gente está, o Centro Cultural do Sol é no Centro Histórico de Natal, ocupou alguns outros, alguns a gente até reformou, fez algumas alterações para poder receber os shows e passou a utilizar esses galpões como os nossos palcos. Então, isso reduziu muitos custos de produção, porque não tinha que alugar, né, estruturas muito grandes para poder fazer isso, e deu para também devolver um pouco mais de orçamento para aumentar o line-up e aumentar o nosso orçamento com os artistas. Antes era na casa de 60% de estrutura, 40% artista. Hoje é na casa 30% estrutura, 70% artista. Então, essa foi a nossa principal mudança. Quanto às questões de produzir o festival, o do Sol são 3 pessoas em Natal, 4 pessoas em Mossoró. No período do Festival do Sol, isso triplica. A gente tem uma característica de chamar os próprios músicos para produzir o festival. Então, muita gente que toca no festival também produz, porque é uma forma da gente incubar também o artista num novo modelo que a gente acredita, que é o modelo do cara que, se ele quer exigir uma coisa, isso é comum em qualquer área. Se você quer exigir, sei lá, um bom engenheiro, você tem que minimamente entender que aquela marca de cimento é legal, que aquela marca de cano é legal, que aquela, né, que aquela marca de telha é legal, para você exigir do cara o melhor. E na música é assim. Se você quiser exigir o melhor para a sua banda, para o seu artista, você tem que saber como aquilo acontece. Quanto custam as coisas, né? O que está valendo aquilo, como é aquela cidade, como é... Entendeu? Então, acho que a gente fazer isso é uma espécie de incubadora para os artistas de Natal entenderem como funciona a parte que não é de compor e tocar, a parte de montar tudo isso para que a magia aconteça. No mais, eu quero agradecer a toda a equipe da Inca, do Conexão e da produção geral aqui do Sim São Paulo pelo convite. Ficou muito lisonjeado de dividir a mesa com amigos que a gente admira há muitos anos, como o Lúcio Mimo, a Aninha Curu e a amiga Bia, que a gente conheceu agora. Eu dei um clique lá no Primavera Fauna e fiquei louco para participar de alguma maneira, ou visitando ou tocando. Conversarei com ela aí, né? Pelo menos visitar é certeza, viu, Bia? Então, assim, queria agradecer vocês que ficaram aí. Teve gente que chegou 11 da manhã, está aí até agora. Valeu, obrigado, até a próxima, a gente se fala.
Em termos de estrutura, o coquetel, ele, claro, foi crescendo aos poucos, mesmo como você falou, organicamente. E a gente, na verdade, tentou investir mais no festival em si, com os anos, né, trazendo artistas mais caros ou investindo mais na estrutura. O festival agora sempre tem uma transmissão, né, quase 24 horas, assim, então teve um outro tipo de investimento, mas em termos de novidade mesmo está por vir, a gente vai mudar completamente próximo ano. Eu quero fazer um formato diferente, ao ar livre, mas claro, focando na música, né, no som, que eu acho que é a parte mais importante. E com relação à equipe, a gente já fez um coquetel Molotov em Salvador, 2 anos lá, e a gente fez uma parceria muito legal com os produtores locais. Claro que a curadoria foi minha e eu coloquei um produtor muito de minha confiança para trabalhar no festival. E Salvador tem um ritmo um pouco diferente, né? Então, eu acabei também levando o diretor de palco. Cuidado que o Rogério Flauzino se ferrou, né? Assim. Não, mas eu acho que é saudável, assim, só é diferente com o que a gente está acostumado e como a gente ficou pouco tempo lá e nunca tinha trabalhado lá, foi uma novidade, assim, pra gente, sabe? Mas foi maravilhoso. E Salvador tinha algo muito parecido com Recife, que é essa questão de carência. É uma carência. E o público compareceu. Tipo, a gente foi na Concha Acústica, 4.000 pessoas para ver Dinosaur Jr. Foi incrível. Assim, e é uma pena que a gente não conseguiu continuar o projeto lá, mas eu espero que no próximo ano a gente consiga. Mas a equipe do Coquetel são 2 pessoas e ela vai aumentando conforme os projetos que a gente vai organizando. E eu queria agradecer também a todo mundo por estarem aqui, a Inker, Curu, pelo convite. É isso. Bom, o Mimo é completamente diferente também nisso, né? Acho que eu gosto de tudo pelo lado mais complicado, porque não é mole você primeiro ter que negociar com a igreja, com o padre, abrir espaço, tudo do zero. Tem que entrar com tudo e eu não tenho nada formal, né? A possibilidade de um teatro e tal, ou seja, desde onde pendurar uma lâmpada, um equipamento de luz, som. Tudo é uma loucura, é uma engenharia louca, desde um praticável, a cadeiras, muitas vezes, porque os bancos são poucos, a estrutura de som, e tudo respeitando todas as normas de preservação, porque não faria nenhum sentido fazer tudo isso, esse discurso todo, chegar lá e destruir a igreja, né? Então, não dá para contratar qualquer tipo de equipe, essa equipe, então eu preservo muito a questão da equipe que está comigo há muito tempo, que já sabe como funciona, como entra com equipamento e tal. Então, é uma loucura isso dobra o preço do projeto, porque, né, mesmo fazendo... Porque eu não faço música erudita, talvez se eu fizesse só música erudita, eu ainda conseguiria preservar só a acústica. Mas como eu faço música instrumental, então eu tenho que sonorizar, amplificar, mesmo que minimamente. E também amplifico para fora, para os telões. Então, eu preciso de bom som, de uma luz que atenda a esses artistas, a toda essa estrutura. É uma loucura, é uma grana que eu gasto grande com isso. Eu não gasto, por exemplo, 70% com cachê artístico, eu nunca tive condições disso, nunca, é meu sonho, mas nunca tive. Durante muito tempo, eu gastei de 15% a 20%, era o máximo de cachê artístico. Então, assim, para trazer esse bando de gente bacana, tinha que ter muita negociação. E muitos artistas deixaram de vir porque eu não podia pagar mesmo. Esse ano eu aumentei um pouquinho, estou na margem dos 30% de investimento no artístico. Gasto muito de mão de obra e de logística. Minha logística é uma loucura, porque Recife, Olinda é a cidade mais fácil de trabalhar dessas todas, porque elas praticamente são uma extensão, corredor cultural com Recife, mas Paraty fica 5 horas do Rio e 5 horas de São Paulo. Então, qualquer coisa é uma dificuldade, uma visita técnica é uma dificuldade. Ouro Preto também.
Então, tem uma equipe... Agora, no dia a dia, na construção desse projeto, eu sempre gostei de trabalhar com pouca gente. Então, todo mundo se mata de trabalhar, mas trabalha-se com pouca gente. Eu não chego a ter 10 pessoas fazendo isso, tudo que você está vendo aí. Durante o festival, esse número pode chegar de contratados diretos a quase 150, 200, fora os indiretos. A conta que eu faço hoje é mais ou menos 1.200 pessoas envolvidas nas 3 cidades. Então, é um custo muito alto. Passagem aérea para a gente também é muito cara. Eu acho que é um sofrimento para todos nós que trabalhamos. Uma passagem aérea para Recife é, no mínimo, um barão. E é isso, né? O hotel, eu também tenho essa dificuldade, porque essas cidades tão turísticas, elas todas, os hotéis são caríssimos, às vezes são mais caros que no Rio de Janeiro, que já é uma fortuna. Então, é uma outra alimentação. Enfim, é uma doideira. Não sei como é que eu consigo fazer tudo isso, mas faço com muito sacrifício e com pouca equipe. Isso é uma coisa que eu quero mudar, porque eu tenho realmente me matado de trabalhar para manter um festival e isso não tem a menor graça. Então, agora, esse ano, meu investimento não é só no artístico, não é na mídia, não é nada. É aumentar a minha equipe de produção para todo mundo não trabalhar menos e ficar mais feliz, porque realmente é um esforço danado. Bom, eu sou infinitamente menor que eles, né, em tamanho, então, de uma certa forma, é um pouco mais manejável o modo de se fazer um festival ou alguns shows internacionais do Brasil, apesar de toda a incrível dificuldade que você tem do momento que você pensa numa banda até ver ela tocar no palco, o que acontece. Desde, sei lá, como todos eles falaram, visto de trabalho, advogado para liberar visto, passagem, a correria de passagem, você perde um dia, assim, você já paga o dobro no outro dia. Enfim, tudo isso é uma coisa bem difícil para você fazer, mas ainda assim é uma coisa manejável que você vai e faz, então você calcula. No Pop Load Gig a gente meio que calcula naquela coisa punk de fazer a coisa. Qual que é o passo que a gente pode dar? Então, é onde a gente vai dar. E sempre arriscando um pouquinho mais para a coisa ficar mais engraçada e mais emocionante. Se você ganha, você ganha. Se você perde, você perde. Quando a gente começou a fazer, o dinheiro sempre veio para tangendo um pouco a pergunta de financiamento, o que acontece. No nosso caso, quando a gente começou a fazer, foi todo o dinheiro do meu bolso, no primeiro, no segundo. Aí o terceiro já ajudou a pagar as coisas que a gente ficou devendo no segundo. Aí o quarto, tomamos um tombo, voltei a botar dinheiro. Aí o quinto lucrou, o sexto lucrou. Então, a gente está sempre nessa dança, mas sempre está fazendo acontecer. Isso que eu acho assim, mais importante, porque quando você entra nessa roda, você não vai querer parar mais. Você sempre vai querer fazer e você sempre vai querer fazer uma coisa diferente. O nosso modelo é sempre pegar bandas e trazer e botar dentro de uma casa. Mas a gente sempre sonha também em fazer, sei lá, pensando seriamente nisso, em edições, sei lá, menores, numa casa gigante com piscina, num sítio, em alguma coisa diferente, num circo, fazer alguma coisa diferente, essas coisas vão acontecer. Isso são os nossos desafios e é para onde a gente vai, é para onde a gente sempre... Esse nervoso que dá em fazer o festival, e você nunca... É óbvio que a gente sabe que a gente vai fazer o próximo, mas é sempre um frio na barriga iniciante. A gente tem nesses novos projetos também, que também é meio que o Fabrício falou ali de variedades de formatos. Assim. A gente nunca vai querer ficar só num formato de festival, até porque isso cansa a gente que faz, cansa público. A gente sempre vai tentar buscar e fazer alguma coisa diferente dentro disso, assim. Sempre, sempre. Esse nervoso a gente traz do primeiro até a 26ª edição. Elas parecem serem iguais, mas elas têm sempre algum pontinho que a gente bota ali como uma coisa nova. E que a gente sempre vai querer continuar fazendo. A gente nunca contou muito com patrocínio. A gente, de novo, dá o passo do jeito que a gente pode. O nosso parceiro é o público que compra o ingresso. A gente sempre tenta fazer o valor do ingresso. Assim, a gente convida todo mundo a ser produtor, entendeu? Vamos fazer o show do, sei lá, XX, vamos.
Quanto a banda custa? Quantos de passagem eles querem? Quanto de visto a gente vai ter que... Quantos advogados a gente vai ter que mover para fazer eles aqui? Quais hotéis que eles querem ficar? Ah, eles não querem ficar no Unique, querem ficar no Emiliano? Ah, vamos ver quanto que é, como é que vai. Ah, consegui um patrocíniozinho aqui, o que dá? Ah, dá uma sombrinha aqui para aliviar a segunda banda. Então vamos contratar. Então, assim, e no fundo, quem faz e quem paga sou eu fazendo e o público com o ingresso. Então, a gente continua nesse modelo, que é o modelo que a gente consegue e que a gente vai, se a gente conseguir outros, ou fazendo crowdfunding, que eu acho legal pra cacete, mas não vejo muito para mim isso, editais, a gente adoraria ganhar uma grana do governo, mas a gente nunca estudou detalhadamente, nunca foi, talvez não seja o nosso formato, o nosso jeito, nada contra quem faça, façam mesmo, mas não é a nossa cara, mas a gente vai fazer assim, sempre, num primeiro momento, é uma parceria nossa fazendo, proporcionando o show e o público ajudando a gente a pagá-lo, que é o que acontece. Obrigado a Fabi, obrigado a Inker pelo convite e a vocês por estarem aqui ouvindo a gente. La última. Hablar. Varias observaciones y cosas con respecto a las preguntas que han hecho. A pesar de que nosotros somos un festival que ahora está muy auspiciado, no solamente yo, sino todos mis socios hemos vendido nuestros autos, hemos tenido que cambiar nuestras vacaciones y trabajar, hemos tenido que poner mucho esfuerzo personal en desarrollar algo que, más allá que un proyecto que nos interesa hacer, es parte de nuestras vidas. Ninguno de nosotros, ni yo ni mis socios, vemos el Festival Primavera Fauna simplemente como un negocio, sino que tenemos una relación realmente afectiva porque nosotros como productoras siempre hemos... Nosotros como productoras siempre hemos sido un grupo de amigos persiguiendo un sueño y en ese trayecto hemos tenido muchas victorias, también muchas pérdidas. Una de esas victorias es tal vez el reconocimiento de algunas marcas que han patrocinado el festival, pero eso no lo es todo a la hora de cuantificar el éxito tal vez de un festival. Parte muy importante del éxito es sin duda tener un festival o un show mensual que sea redondo, que tenga consistencia en todos los términos, que sea estéticamente correcto, hay muchas características que un poco te pueden hablar del éxito de un cierto evento. En el caso de nosotros hemos trabajado tanto que hemos desarrollado un evento que es definitivamente atractivo para algunas marcas y eso significa que han aportado con capital para poder trabajar un poco más tranquilo. Pero parte muy importante de lo que nosotros hacemos y creo que de cada producción es también la venta de tickets y para eso hay un público que tiene que estar convencido y que tiene que encontrar el producto que uno está trabajando realmente atractivo. Y la pregunta con respecto a los artistas brasileños, creo que es muy difícil, o sea, me pregunto si es que acá en Brasil hay algún artista chileno que realmente sea famoso. ¿Conocen alguno? Los Tres, claro, Los Tres es una banda Perroski, son mis amigos. Para una productora que finalmente, o sea, sí, para una productora que finalmente su éxito depende un poco de la credibilidad de ciertas marcas y al final del día también de la venta de tickets, es muy difícil, por todos los gastos que implica y que Lucio habló, poder realmente trabajar una banda desde sus inicios. Creo también que el mercado brasilero es tan grande y hay tantas oportunidades para los músicos brasileños acá que en la estrategia de desarrollo de un artista brasilero está primero el expandirse en el mismo Brasil. Y luego tal vez expandirse a Chile, pero nunca vemos a Latinoamérica y al resto de los países de la región como un foco interesante.
pasa en Chile. Los artistas que han estado destacando en el último tiempo son artistas que consideran parte de su éxito estar en festivales en Austin, Estados Unidos, en South by Southwest, o que los inviten a el Vive Latino en México, que también es un festival gigante. Como creo que tal vez la comunicación entre Brasil y el resto de los países se dificulta por el idioma, pero sin embargo creo que el interés existe, simplemente la exposición de esas bandas no es lo suficientemente grande como para que uno pueda realmente verlas. Y también, como te decía anteriormente, el costo de trabajar con bandas extranjeras es realmente alto. Por lo tanto, uno como productor trata de minimizar al máximo el riesgo. Eso. Quer falar, Lu? Pode. Bom, acabei a minha fala, não agradeci, queria agradecer a Fabiana, a Olivia, a Ingrid e a toda a equipe da Inker pela iniciativa. Acho super legal isso, a gente está precisando de eventos como esse. Obrigada, Curu, por intermediar esse encontro. Obrigada aos parceiros aqui, muito legal, né? A gente vê que tem novas iniciativas. É isso, obrigada a vocês também por aguardar esse tempo todo aí. Boa noite. Bom, galera, a gente agradece a todos. Primeiro dia bacanérrimo.